Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26. O verbo entre ação. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse Deus ainda: tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente e se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dá semente, elas vos servirão de mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. E viu Deus que tudo que tinha feito e que era muito bom. E houve a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Nós vemos a partir desta palavra que não é nem um pouco estranho Deus usar façamos, falando com mais pessoas. Nós entendemos nos versículos 1, 2 e 3 que há três manifestações distintas de três pessoas distintas. O Deus Pai onipotente, absoluto, sobre o conceito de existência. O Deus Espírito Santo, onipresente, que está dentro do conceito de existência. E o Deus Filho, o Espírito do Machia, que se manifesta como Verbo de Deus, o Logos, que é o conceito de existência. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. As três distintas manifestações, mostrando que há três pessoas em um Deus, agora dialogam no versículo 26 de Gênesis. Façamos o homem conforme a nossa semelhança, segundo a nossa imagem. Existe agora o segredo que eu queria mais do que tudo revelar para vocês desde o começo. Quando nós começamos o debate, quando nós começamos os argumentos, e eu falei para vocês que Deus não tinha parecer, que Deus não possuía forma, que Deus não poderia ser compreendido por seres criados, porque nós só entendemos o que existe dentro do conceito de existência. Talvez um ou dois de vocês, ou todos, tenha me chamado de absolutamente louco, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, Deus se pareceria conosco. Mas o que eu queria dizer para vocês desde o início é que quando o Espírito Santo habita esta forma que Deus dá a si mesmo, essa imagem, esse semblante, essa silhueta que Deus dá a si mesmo, o Espírito Santo, ele se apresenta à criação. Então dá-se início a um ciclo, a uma cadeia de criações.
Deus ele desenvolve o universo. Deus ele implanta no útero do oceano um código genético que vai evoluir em todos os seres biológicos que compartilham o planeta Terra conosco. A panspermia, no final das contas, é uma hipótese refutada pela Bíblia. E então, no seu último ato de criação, no final do sexto dia, da era do sexto dia, Deus ele vai reutilizar o molde que ele usou para dar forma a si mesmo. Irmão e irmã, eu espero que você consiga compreender a profundidade, o peso dessas palavras. Porque aquilo que Deus fez no começo, ele faz agora no fim. É um círculo perfeito de 360 graus. Deus ele usa o molde que deu a si mesmo para criar o homem à sua imagem e à sua semelhança. E qual era o propósito de Deus? Eu já falei para vocês que Deus ele se relaciona com vida e não com objeto inanimado. Deus nunca vai se relacionar com uma pedra por mais preciosa que ela seja. Deus se relaciona com vida. Então Deus cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. E nós vamos entender o que nos diferencia dos outros animais. Porque nós não descendemos do mesmo Luca que os animais. Nós fomos gerados, digo e repito, gerados por Deus. Não simplesmente formados, gerados. William P. Young, um escritor norte-americano, aquele mesmo homem que escreveu o livro A Cabana, que você deve conhecer, se não deveria conhecer, ele escreveu um livro chamado Eva. Esse livro, ele traz uma abordagem da criação do homem que desde a primeira vez que eu li, eu nunca mais consegui me esquecer. Mudou completamente a minha perspectiva sobre a criação do homem. Especula-se, compreende-se, por causa dos poucos detalhes que o capítulo 1 de Gênesis fornece de maneira literal, compreende-se que o homem foi criado adulto. Existem discussões rabínicas que corroboram essa informação, de que o homem foi criado aproximadamente com 20 anos de idade. O homem foi trazido à existência, formado por Deus do pó da terra, com cerca de 20 anos. Ciente, consciente, foi colocado, introjetado em sua mente conhecimento suficiente de uma pessoa entrando na vida adulta. William P. Young, esse homem abençoado, ele consegue trazer uma abordagem diferente. E é ela que eu quero compartilhar com vocês agora. O sexto dia ele está se findando. Deus ele vai se manifestar de maneira completamente diferente. Lembra-se das 3 manifestações na criação. A primeira foi Bará, trazendo à existência pelo seu próprio poder. A segunda manifestação foi Merashefet, o Espírito Santo fluindo de si, aquilo que preencheu o universo primordial. A terceira manifestação, o Logos de Deus, foi a palavra de Deus determinando que o universo se expandisse. Deus ele se manifesta de 3 formas na criação. Em seguida, quando Deus ele vai criar o homem, isso é completamente, totalmente diferente de tudo o que ele havia feito. Não existe intimidade maior do que na criação do homem. Com certeza Deus estava fazendo algo especial. E a minha concepção que eu passo para vocês agora é de que Gênesis capítulo 1, versículo 6, quando está escrito: façamos o homem à nossa imagem
e semelhança. O que estava acontecendo era o seguinte: Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente, tornou-se alma vivente. Olha só o que Deus está fazendo neste momento. Ele manipula elementos da criação. Do pó da terra, Deus faz o homem. Porque nós, assim como Deus, somos três em um. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos corpo, alma e espírito. Assim como a trindade da vida é o espírito, a água e o sangue. Assim como o tempo é passado, presente e futuro. Assim como o espaço é altura, largura e profundidade. Eu poderia dar mais exemplos para vocês. No entanto, fica claro que Deus ele deixa a sua assinatura na sua criação. O homem é feito do pó da terra. O que aconteceu naquele momento foi mais íntimo do que nós poderíamos pressupor. Porque Deus ele pega os elementos da criação. Por exemplo, eu disse para vocês que o universo é composto de 75% hidrogênio, é muita coisa. 25% do universo é formado dos outros elementos, 75% dele é hidrogênio. Hidrogênio é uma das primeiras partículas que vão formar as estrelas. Uma vez formadas, as estrelas compõem muitos átomos de carbono. O carbono vai estar presente ao nosso redor inteiro, a matéria do nosso planeta, tanto os minérios, o pó da terra, o corpo humano, é formado por partículas de carbono. Nós temos carbono em nós inteiros. Nós viemos da mesma matéria que compõe todo o universo. Deus ele reúne essas partículas da criação. Ali, presentes no pó da terra, ele pode separar os átomos como ele quiser. Ele é o maior químico que já existiu. Ele compõe, ele foi o compositor original de todas as coisas. Então eu imagino Deus, ele sentando-se no chão batido, pegando aquela terra vermelha. Afinal de contas, Adão, o nome do primeiro homem, Edom, significa vermelho. Adão e Esaú são o mesmo nome, com sotaques diferentes, falado de maneira diferente por causa da diferença do idioma que está se remodelando. Adão ou Edom e Esaú são o mesmo nome. Por isso que os descendentes de Esaú são chamados de Edomitas, Adamitas. Adão significa vermelho. Então Deus pega o pó da terra, aquela terra vermelha, aquela argila, e Deus reúne essas partículas e forma um corpo. Mas esse pó da terra, ele se entrelaça com Deus, porque foi Deus quem o compôs, e Deus ele vai gerar o homem. Deus ele pega as partículas do pó da terra e forma um corpo. Em seguida, o Espírito Santo, ele tira de si, ele doa de si uma centelha dele mesmo, da sua essência, e introduz isso naquele corpo formado do pó da terra. E então o próprio Espírito do Machia, Jesus, ele introduz no homem a sua alma, a sua psique, ele dá inteligência, ele dá conhecimento, ele dá uma complexidade cognitiva que é o que de fato vai nos definir
como seres, a nossa psique. Reunidos esses três elementos de três diferentes dimensões, Deus ele retira de dentro daquela argila um bebê. Não um homem formado, mas um bebê que ele mesmo gerou a partir de si mesmo, emanando a sua essência naquela criação. E então Deus ele determina, ele pega aquele bebê no colo e ele diz: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre as bestas que caminham sobre a terra. Deus ele coroa o homem. Daí vem o título desse vídeo, o nascimento de Keter, porque Keter significa coroa. E o homem é coroado com autoridade. Quando Jesus ressuscita dos mortos e assim nós somos reentrelaçados ao Espírito Santo, ele diz em Marcos capítulo 16, versículo 17: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, ela não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Deus, ele renova a autoridade que ele deu ao homem. A autoridade sobre a natureza. A autoridade sobre espíritos, principados e potestades, a autoridade sobre enfermidades. E tem mais, existe mais. Apocalipse capítulo 19, versículo 9. E disse-me, isso João falando sobre um anjo que estava guiando ele em suas visões. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda, estas palavras são verdadeiras de Deus. Então me lancei a seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse, olha, não faças isso. Eu sou conservo teu e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Literalmente, aquele anjo extremamente poderoso está se sujeitando à autoridade de João. Deus, ele nos dá autoridade sobre toda a sua criação. A coroa da sua criação está colocada sobre o homem. No momento em que Deus cria o homem, ele lhe dá autoridade sobre tudo. Ele coroa o homem de autoridade. E não é à toa que o inimigo se levanta contra a criação de Deus. Não é à toa que o inimigo quer afastar você da presença de Deus. Não é à toa que todos os dias você está numa luta engajada para vencer a sua própria natureza rompida pelo pecado. Pecado este que Satanás instigou lá no princípio dos nossos dias. Não é à toa que o inimigo tenta te tirar da presença de Deus e mudar os planos de Deus na sua vida. Não é à toa que ele criou todo um sistema do mundo que jaz no maligno para seduzir você. Ele te inveja porque você foi coroado de autoridade por Deus. Porque um dia Deus ele te gerou e ele te fez a imagem e semelhança de Deus. Pensa comigo na pessoa dos querubins. O livro de Ezequiel, no capítulo 1, apresenta esses seres magníficos que eu morro de vontade de conhecer um dia. E Ezequiel ele descreve com minúcia de detalhes que esses querubins tinham 4 rostos. Um rosto de leão, um rosto de águia, um rosto de boi e um rosto de homem. Na verdade, os querubins não têm um rosto inspirado no homem, mas esses querubins têm um rosto inspirado no rosto do Espírito Santo de Deus.
Deus, ele dá uma centelha de si mesmo quando ele cria os querubins. No entanto, quando ele faz o homem, ele não dá uma centelha de si, ele se doa por completo. Deus nos fez a sua imagem, e não somente a sua imagem, ao seu semblante. Ele nos fez segundo a sua semelhança, nos coroou de autoridade, colocou, injetou em nós uma centelha do seu próprio Espírito, e esse Espírito em nós é a nossa fonte de conexão com Deus. Portanto, você pode dobrar o seu joelho na sua casa e buscar a Deus, que você vai encontrá-lo dentro de si. Jesus, ele falou: se alguém disser para vocês que o reino de Deus está ali ou está acolá, não acrediteis. O reino de Deus está dentro de vós. O tabernáculo no Antigo Testamento erguido por Moisés no deserto, o templo de Salomão, o templo de Zorobabel ou o templo de Herodes era dividido em 3 partes. Tinha o átrio exterior, o átrio, o lugar santo, que era interior. E lá dentro do lugar santo havia um véu, que dentro desse véu estava o lugar santíssimo, o Santo dos Santos. E dentro do Santo dos Santos era colocada a Arca da Aliança. O sacerdote, o sumo sacerdote, só podia entrar naquele lugar uma vez ao ano, no dia da expiação, porque ali habitava a presença de Deus. A maior conexão de Deus com o seu povo era o Santo dos Santos. O átrio exterior do tabernáculo representa o nosso corpo, o corpo de Jesus. Em uma instância menor representa o nosso próprio corpo. O lugar santo representa a alma, onde está injetados os conceitos de Deus, aonde se adora, aonde se tem um relacionamento racional com Deus, aonde se aprende sobre Deus. No entanto, em um lugar secreto, lá dentro da sua alma, existe uma membrana, e essa membrana, dentro dela está o Espírito, o Santo dos Santos. É a sua conexão com Deus. 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. 3 são os que testificam na terra: a água, o sangue e o Espírito. Deus, ele fez a criação como fez, mas no dia que ele fez você, ele te coroou de autoridade por amor a você. Porque quando Deus fez você, tudo em você é próprio para se relacionar com Ele. Você e Deus se encaixa perfeitamente. Você não precisa de outro sumo sacerdote humano que te leve até Deus. Porque quando Jesus morreu na cruz por você, ele se tornou o nosso sumo sacerdote. Portanto, você não precisa de um intermediário. Você pode dobrar o seu joelho, orar ao Senhor, e você vai encontrá-lo dentro de você. Deus, ele quer ter um relacionamento com você. Deus, ele quer te renovar na presença dele. Ele quer te mostrar tudo aquilo que está oculto, para que você conheça-o cada vez mais profundamente. Deus, ele tem segredos para te contar. Deus, ele quer passear com você na viração do dia, como ele fez com o primeiro homem. Você é a coroa da criação de Deus. Não aceite ser sujeitado pelo pecado. Não aceite viver uma vida à margem da lei de Deus. Não aceite viver uma vida de escravidão pela sua natureza rompida. Porque essa vida é passageira, mas essa vida é a porta de entrada para a eternidade com Deus. Jesus disse: aquele que crer em mim, do seu ventre fluirão rios de água viva. Você foi feito da matéria de Deus.
A essência de Deus se encontra em você. Creia nisso e você terá vida em você mesmo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você pode encontrá-lo dentro de você. Porque o tabernáculo não é mais um lugar de 4 paredes. Você é templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo quer tabernacular dentro de você. Uma vez que Deus deu uma forma a si mesmo para se introduzir à criação, Ele te deu a forma dele para se introduzir em você. Você tem o maior privilégio de todos. A maior conexão da criação com Deus. Você é Keter, a coroa da criação. Jesus te ama e Ele quer viver em você, a partir de você. Ele quer que você seja um com Ele. Se entregue para Jesus. Ele tem o melhor para a sua vida. Que Deus abençoe sua vida.